eu quero pedir a todos que acompanhem o nosso raciocínio, em especial nesse trecho que li, esses 2 versículos da Bíblia, que não são tão familiarizados conosco. A Bíblia, eu a considero como um grande edifício e que nós vamos subindo a escadaria e em cada sala, em cada área, surpresas e coisas interessantes. A Bíblia eu considero como um grande edifício. E nós lemos sobre a entrevista de Davi com Jonatas. E eu tive analisando que são pequenas atitudes que podem firmar uma grande amizade. Coisas simples, mas que marcam as nossas vidas. Então fugiu Davi de Jonatas, então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: tal não sejas, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa alguma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Ou que eu tome conhecimento, ou que eu saiba o que ele vai fazer. Não é assim. Há coisas que nós precisamos nos certificar. Pode se tornar muito difícil quando nós não encaramos a realidade dos fatos. Uma coisa é ouvir alguém lhe dizer, ou dizer contra você, ou dizer de você, e outra é você ter certeza. A Bíblia, como livro por excelência, ela tem resposta para quaisquer pergunta da vida. Eu já li alguns livros, mas para mim o livro por excelência é a Bíblia Sagrada.
há coisas que mais nos marcam a vida. E quando encontramos a realidade, a gente às vezes fica em suspense. Não é assim, você não vai morrer. Dá para você também receber esta palavra nesta noite. Você não vai morrer. Às vezes alguém faz a nossa sentença de morte. E deles que até celebram o culto fúnebre. Mas Deus é aquele que prolonga a nossa vida conforme a sua vontade soberana. Às vezes envelhecemos e alguém diz: está acabado, está morto. Havia uma família numa certa cidade e que convidaram o pastor para fazer uma visita àquele cidadão, o pai da família, que estava muito mal. Ele estava com tuberculose. E não havia a erradicação que houve. As pessoas morriam miseravelmente. Hoje, pela graça de Deus, há muita gente que escapa. O Hospital Clementino Fraga é aqui, no nosso Jaguaribe. E tem pessoas que passam por lá e contam a vitória. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a dona da casa, a mulher da casa, vaidosa, quando o pastor chegou ali, disse: ele está ali, ó, está morrendo, se ultimando. O pastor orou por aquele cidadão e foi embora. 15 dias depois voltou. E quando chegou ali, só encontrou o homem andando, falando. Ele disse: cadê sua esposa? Disse: ela morreu. E o senhor está bonzinho, disse: eu estou curado. Depois daquela oração, o céu ouviu e Deus me curou. Porque Deus ainda cura. Digamos todos assim: eu preciso de amor ao próximo. Eu preciso de lealdade. Eu preciso de sinceridade. Eu preciso de humildade. Que às vezes a gente despreza o nosso irmão, o próximo, porque está doente, porque está já de muita idade. E nós não devemos fazer isto. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 17, e vamos ler o verso 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu quero ver o irmão é na angústia.
E há um texto bíblico que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. É muito bom quando o Senhor nos escuta no dia mau, no dia da angústia, quando os amigos desapareceram, os parentes cortaram caminho, principalmente nas dificuldades que surgem entre famílias. Se escuta dizer: eu quero que ele morra, mas Deus escuta e diz: eu vou dar vida. Ele vai se acabar, e Deus diz: não, ainda preciso dele, ainda preciso dela. E gravem isto: uma pequena atitude nossa pode firmar uma amizade que só a eternidade apagará. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24. O homem tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Há amigos que são mais chegados do que um irmão. E quando tudo parece chegar ao fundo do poço, ele se aproxima e diz: olha, eu estou ao teu lado, sou teu amigo, vou te ajudar. De que você precisa? Eu nunca pensei que você ia fazer alguma coisa por mim. Mas se cumpre a Escritura: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia eu vou dizendo uma linguagem bem vulgar: se você for ao fundo do poço, você vai encontrar o jacaré. Mergulhe com confiança no Senhor. Não enrole a bandeira a meio mastro, nem desista da luta. Maior é aquele que está com você. Ele nunca perdeu em batalha. Ele nunca lhe deixou no meio do caminho. Ele tem estado ao seu lado. Davi fugiu e disse perante Jonatas: que fiz eu? Nada melhor do que o testemunho da sua consciência, uma consciência sem reprovação, uma consciência tranquila, uma consciência sem acusação. Pode o mundo inteiro me acusar, mas a minha consciência diz que eu não fiz, que eu não pratiquei, que eu não matei. Então eu vou vencer, Deus vai me dar vitória. Você acredita que Deus vai lhe dar vitória? Qual é o meu crime? Pode alguém levantar, hastear o seu dedo sujo contra você? Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Alguém estica o dedo em rispe no seu rosto, mas não vai prevalecer.
Romanos capítulo de número 9. Versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Versículo 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E quem pode dizer amém também? Vamos ler o versículo seguinte. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Prossiga. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. E todos dizem: Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E às vezes nós dizemos: não vale nada, é um traste, é uma praga. Mas Deus se compadeceu dele. É trabalho perdido você dizer o que queira dizer. Pode derramar uma chuva de maldição, mas Deus quis abençoar, quis elevar, quis tirar do lixo, do monturo, do charco de lodo. Há injustiça da parte de Deus? Não, não há injustiça da parte de Deus. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí eu não posso entrar, detalhes que eu não posso entrar. Jacó fez do que fez, todo mundo conhece a história de Jacó, mas Deus disse: eu amei a Jacó. Eu vi uma coisa em Jacó que eu amei, uma atitude nele. Uma pequena atitude da sua vida pode formar uma grande amizade.
Tem coisas que só cabem na cabeça de crente. Deus ama um e aborrece a outro. E eu posso fazer Deus amar se Ele não gosta de você? Mas Ele gosta de você. Dá para liberar o que você trouxe para o culto? Davi disse a Jonatas: qual é o meu crime? Qual é o meu pecado? O que foi que eu fiz? Me diga, por favor. Seu pai quer acabar com a minha vida. Ele disse: você não vai morrer. Ele não faz nada sem primeiro me dar ciência do que vai fazer, nem grande nem pequena. Você não vai morrer. A morte será anulada. Vou mandar fechar a cova e você vai passar por cima dela e cantar o hino da vitória. Oh, como é glorioso ser crente. Olha, irmão, se eu não fosse crente da Assembleia de Deus, eu ia ser o primeiro crente da Assembleia de Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o meu pecado? Qual é o meu crime? O que foi que eu fiz? Não é assim. Você não vai morrer. Dá para você acreditar? Você vai viver o tempo que Deus permitir, você não vai morrer. Vai deixar muita gente perturbada, embatucada, se descabelando, mas você não vai morrer, até Deus cumprir o que Ele prometeu. Quem tem promessa de Deus, vive o tempo que Ele determinou. E eu vou lhe dizer uma coisa: o maior vai servir ao menor. Ah, eu não aceito isso. Não aceite? O problema é seu. Eu estou sempre ouvindo uma música evangélica que diz que a roda grande vai entrar dentro da roda pequena. Eu não sei como é isso, mas Deus é quem sabe fazer. Eu não sei, mas Ele sabe. E o nome dele vai continuar sendo glorificado. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isto não depende do que quer e nem do que corre. Não depende do que quer e nem do que corre. Tem alguém correndo, tem alguém querendo, mas não depende do que quer nem do que corre. É de Deus que tem misericórdia. Pode fazer o que fizer, não vai dar certo. Você não pode anular a Escritura. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Volto a dizer, não vale nada aos seus olhos, mas aos olhos de Deus vale. Ele encontrou naquele vaso de barro uma coisa excelente. Aí não morre, não se despedaça, até Deus cumprir o que prometeu. Dá para você aceitar a Escritura?
Por gentileza, digam outra vez: eu preciso de amor ao próximo. Eu preciso de lealdade. Eu preciso de sinceridade. Eu preciso de humildade. São 4 pilares fundamentais em nossas vidas. Em especial no relacionamento de amizade. Estes princípios são fundamentais. Agora, é horrível quando a gente confia numa pessoa e a pessoa não corresponde àquela confiança. Mas Jesus é este amigo de todo tempo. Em todo tempo ama o amigo. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando estiveres desprezado, quando ninguém te der a mão, ele chega para socorrer, como aquele homem que estava num pavilhão. Um anjo descia do céu, agitava as águas, e os que estavam em condições melhores caíam dentro do tanque e voltavam restaurados. E eu acredito que ele dizia: anualmente eu percebo alguém sair daqui e eu continuo nesta situação. Quem será que vem me socorrer? Mas um dia Jesus entrou naquele pavilhão, viu aquele homem e perguntou a ele: queres ficar são? Eu não tenho ninguém que me meta no tanque quando as águas são agitadas. Chegou Jesus. Um dia uma família estava tomando o almoço, era caranguejo, sem farinha, quebrando as patas do caranguejo, chupando e tomando aquela água. Alguém bateu na porta e o chefe da família disse: vai lá, talvez seja uma bencinha para a gente. Chegou lá, um irmão disse: olha, eu recebi dinheiro, mas não vou entregar o meu dízimo para sua cambada comer não, viu? Vim só avisar. O irmão disse: Deus abençoe. Mas Jesus chegou. Jesus chegou porque Ele chega para resolver. Ele chega para resolver. Ele chega para contornar a situação. Ele chega para pôr em ordem as coisas que ainda restam. Pode ficar com o seu dinheiro. Jesus não precisa dele, não. Ele precisa de corações generosos. Digam comigo: na angústia nasce o irmão. Vou lembrar, eu estava morando aqui na rua 2 de Fevereiro. Eu já era secretário da igreja aqui em João Pessoa. Quem quiser subir primeiro tem que descer. Desce, aí depois sobe. Não é subindo logo não, meu filho, tem que descer. Eu era secretário da igreja aqui. E já fazia 1 mês que a gente não comia carne verde. Hoje é carne fresca. E eu disse assim: irmã Carmen, isso que é, Zezinho?
Oh, glória! Eu disse, eu queria tanto comer carne verde. Ela ficou calada. Não disse nada. Nem eu vim aqui, nem disse ao pastor, nem toquei trombeta, nem falei com ninguém. Eu tenho um amigo que mora acima do sol, da lua e das estrelas. O mercado do Rangel. Irmão Natanael estava colocando os pedaços de carne naqueles ganchos de ferro. E o Senhor disse a ele, leve esse pedaço de chão de dentro. Pai, irmão Zé Carlos, Rua 2 de Fevereiro. E ele deixou a tarimba lá, chegou com um pedaço de carne. Irmão Zé Carlos, eu digo, pronto. Aí o Senhor me disse, levante para receber a carne. Se eu tivesse pedido uma feira, eu tinha recebido uma feira. Mas eu pedi carne verde. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus ainda opera como operou no passado. E Ele diz para você, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você vai ver muita coisa extraordinária ainda. Davi pensava que ia morrer e perguntou: qual é o meu pecado? O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Mas Jonatas disse para ele: você não vai morrer, não é assim. Mas o seu pai procura tirar minha vida, mas você não vai morrer. Não é assim. Você ainda vai ver muita coisa extraordinária. Você ainda vai ver o céu aberto e o Filho de Deus com suas mãos estendidas para a tua vida. Lembre-se que a partir de hoje, Deus está entrando com providências. Ele promete a você: eu vou fazer uma coisa nova. As coisas velhas estão passando, eu vou fazer uma coisa nova. E você vai dizer ao mundo e às nações que fui eu quem fiz. Observe que Deus não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele nos diz: operando eu, quem impedirá? Vou fazer uma coisa nova. Vou fazer uma coisa nova. Tome posse nesta noite. Volte para casa convicto, convicta. Deus vai fazer uma coisa nova. Ele vai mudar o curso da história. Ele vai abrir a porta. Receba nesta noite. Bote a fé em ação, bote a fé em ação, bote a fé em ação. Eu já contei algumas vezes aqui que na Índia, tinha um missionário, já está na eternidade, mas todas as noites ele pegava a harpa, a Bíblia, cantava,
orava, chorava, se alegrava, e quando ia chegando a madrugada, ele dizia: Jesus, a nossa velha amizade continua. Agora eu vou descansar um pouquinho, que estou cansado, estou velho, mas a nossa velha amizade continua. Ela não vai se desfazer por qualquer coisa aqui, não. Nenhuma atitude formada pelo homem vai me separar do Senhor. Nossa velha amizade continua. Quem quer continuar com a velha amizade com Jesus? Ele é o melhor amigo. Primeiro Samuel 19:7. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Aquilo que se for necessário fazer, Deus vai lhe dar mecanismo. Dá para você entender? Deus vai lhe dar mecanismo. Eu vou dizer em outras palavras: Deus vai lhe dar aquilo que você precisa. Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? E Deus vai lhe dizer: faça assim, faça dessa forma. Mas vai dar certo? Ele vai dizer: vai dar certo. Eu estou lhe ensinando porque eu sei. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu abro e ninguém fecha a porta. E se eu fechar, ninguém abre. A chave está nas mãos dele. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê? Você acredita? Tome posse que Deus vai lhe ensinar o que você vai fazer. Deus nos ensina tudo. Ele vai se revelar a você, ou usando a sua boca, ou usando a boca de alguém, ou em sonhos, mas Deus vai lhe revelar e vai dar tudo certo. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, como está escrito: você não vai morrer. E essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do nome de Jesus. Precisamos crer nos milagres de Deus. Precisamos continuar confiando nas maravilhas de Deus. Precisamos erguer a cabeça e dizer em alto e bom som: eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Graça, a mim basta a graça de Deus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo
perdido é dada por Deus de infinito favor. A mim basta graça